Olá a todos os telespectadores da TV Rio Preto, nós estamos com mais um programa Saúde em Debate e hoje nós vamos falar de dores nas pernas. Ao meu lado está o médico cirurgião vascular Stefano Attic Gabriel. Boa tarde, doutor. Olá, Mariane, é um prazer estar aqui com você. Doutor, quais são as principais causas de dores nas pernas? Mariane, a dor nas pernas representa um dos sintomas mais frequentes no atendimento, seja em consultório, seja no ambulatório, seja em hospital. A dor nas pernas, ela pode ser causada por uma série de fatores, como por exemplo, alterações circulatórias, alterações ortopédicas, problemas de coluna, uma postura inadequada, o excesso de peso, atividade física irregular. E muitas vezes a dor nas pernas, ela significa o início de um problema maior. Ou seja, a primeira manifestação de um problema circulatório, ortopédico, neurológico ou de um hábito de vida inadequado constitui a dor nas pernas. Certo, doutor, tem um probleminha aqui que tem um nome um pouquinho diferente, eu gostaria que o senhor explicasse para quem está nos acompanhando. O que causa a aterosclerose? A aterosclerose representa o depósito de placas de colesterol, popularmente conhecida como placas de gordura, na parede das nossas artérias, que são os vasos responsáveis por manter a oxigenação e a perfusão de todas as estruturas do nosso corpo. Uma pessoa portadora de aterosclerose na parede arterial, ela apresenta o que a gente chama de má circulação, que resulta na falta de fluxo sanguíneo, por exemplo, nos membros inferiores. E essa má circulação é uma causa importante de dores nas pernas, que faz com que o paciente procure o atendimento médico, especificamente do cirurgião vascular, porque ele apresenta dificuldade na caminhada, na deambulação, na realização de exercícios físicos, ao subir escadas, e isso prejudica muito a qualidade de vida dos pacientes. Esse acúmulo de gordura, como o senhor citou, seria evitado, por exemplo, com uma alimentação mais saudável ou não? A pessoa tem a tendência, já a predisposição para ter ela? O depósito de placas de colesterol nas nossas artérias é resultado da presença dos fatores de risco cardiovasculares, que são tradicionalmente conhecidos na nossa população como aqueles fatores de risco responsáveis pelo infarto do miocárdio, pelo derrame, pela má circulação e que podem acometer todas as artérias do nosso corpo. Esses fatores de risco cardiovasculares são constituídos pela hipertensão arterial, que são os níveis pressóricos elevados, pelo diabetes, que é o aumento do açúcar no sangue, o aumento dos níveis de colesterol, o sedentarismo, a obesidade, o sobrepeso, a falta de atividade física. Então, uma pessoa que tem uma alimentação inadequada, uma vida estressante e que não realiza atividades físicas, ele apresenta 3 fatores de risco muito importantes para o desenvolvimento da aterosclerose e, somado a esses fatores de risco, existem aqueles fatores de risco que não é possível modificar através de medicação ou de tratamento, que são os fatores genéticos, a herança familiar. Quem já tem na família pessoas com histórico de doença cardiovascular certamente vai apresentar ao longo da sua vida a presença de placas de gordura nas suas artérias e a população masculina, que estatisticamente ela apresenta uma maior incidência de eventos cardiovasculares em comparação com a população feminina. Doutora, eu queria que o senhor explicasse agora sobre a cãibra. O que ela é e como também evitá-la, A cãibra, ela é um tipo de dor nas pernas, que pode ser resultado da má circulação ou também pode ser resultado da trombose venosa profunda, que se caracteriza pelo entupimento
da circulação venosa das veias das nossas pernas, resultado da formação de um coágulo de sangue. Então, uma pessoa que apresenta cãibra durante uma caminhada, durante a prática de uma atividade física, mesmo que uma atividade física leve, significa que essa pessoa está apresentando um déficit circulatório, que a presença dessas placas de gordura, dessas placas de colesterol, estão prejudicando a circulação para os membros inferiores. E ela se manifesta clinicamente através da cãibra. Por outro lado, aqueles pacientes que desenvolvem a trombose venosa, que é a formação do coágulo de sangue nas veias, que são aqueles vasos responsáveis pelo retorno do sangue em direção ao coração, eles apresentam essa cãibra de maneira espontânea, não associado ao trauma e que está associado geralmente ao edema nas pernas. E essa dor e o edema, essa dor representada pela cãibra associada ao edema, estimula o paciente a procurar o atendimento médico e, feito o diagnóstico, é importantíssimo a prevenção da embolia pulmonar. Ou seja, uma pessoa com cãibra, ela pode estar apresentando a primeira manifestação, o primeiro indício de uma doença mais grave, que é a embolia pulmonar. Eu queria que o senhor ponderasse a questão do consumo da banana, né? Muitas pessoas falam, vou comer banana porque evita-se a cãibra. Isso é verdade? Também tem os atletas que consomem antes da prática esportiva. O consumo da banana é um alimento nutritivo e que tem um impacto importante, mas é importante um fortalecimento muscular, um preparo muscular para evitar a cãibra. Certo. Doutor, eu queria que o senhor falasse agora sobre a flebite. A flebite, Mariane, ela se caracteriza pela trombose das veias superficiais. No nosso corpo, nós temos dois sistemas venosos, o sistema venoso profundo e o sistema venoso superficial. O sistema venoso superficial são aquelas veias que a gente, quando olha para a perna de uma pessoa, a gente vê aquelas veias saltadas, dilatadas. Então, quando ocorre a formação de um coágulo de sangue nessas veias superficiais, ocorreu a flebite. E os mesmos fatores responsáveis pela trombose das veias profundas também são os fatores responsáveis pela trombose das veias superficiais. Por isso, se uma pessoa, de maneira espontânea, sem ter apresentado um trauma, uma batida nas pernas, ela desenvolve uma inflamação nas pernas, uma veia mais dolorida, uma veia mais inflamada e um inchaço, esse paciente deve procurar o atendimento médico para que possa ser realizada a avaliação adequada com o intuito de prevenir um quadro grave de trombose venosa e embolia pulmonar. Certo. Doutora, eu queria que o senhor falasse sobre as pessoas que sentem dores nas pernas, mas em consequência da dor ciática. A dor ciática, Mariane, ela é um importante diagnóstico diferencial para as dores nas pernas. Muitas vezes, uma pessoa com a postura inadequada, uma pessoa sedentária e uma pessoa com sobrepeso, ela acaba intensificando a dor ciática, que é uma dor de origem medular, de origem neurológica e também ortopédica. E essa dor ela pode se refletir no membro inferior e o paciente acaba apresentando um quadro doloroso muito importante. A dor ciática, ela geralmente está associada à presença de veias insuficientes na perna, que são as varizes dos membros inferiores. Por isso, todo paciente com dor ciática, ele também deve, além da avaliação do ortopedista e do neurologista, também deve passar em avaliação com o cirurgião vascular para que seja avaliada a perfusão do membro, avaliado o sistema circulatório e para que seja descartado um problema circulatório maior. Porque muitas vezes a dor nas pernas, por ser um sintoma comum, frequente na nossa população, muitas vezes ele acaba sendo um sintoma pouco valorizado.
E como é muito de conhecimento da população que a dor ciática é uma dor que pode melhorar com o uso de um anti-inflamatório, com o uso de analgésico, o paciente ele acaba se automedicando e ele não busca um tratamento mais adequado. E essa dor ciática ela pode estar associada a uma dor de origem circulatória. Doutor, eu queria que o senhor falasse agora sobre opções de tratamentos caseiros. Eu tenho uma lista aqui para o senhor ir recomendando aos telespectadores. Cansaço muscular, o que as pessoas podem fazer? Para prevenir o cansaço muscular, é importante o repouso, é importante a atividade física sob orientação de um personal, orientação de um educador físico, e é importante uma alimentação adequada para que ocorra a recuperação muscular. Varizes e má circulação. Varizes. Toda pessoa que apresenta veias dilatadas na perna deve procurar o cirurgião vascular, porque as varizes elas apresentam desde o quadro leve até o quadro avançado e pode representar uma importante causa de trombose, úlcera e edema nas pernas. Certo, então uma opção caseira nesses dois casos, varizes e má circulação, não teria? Não, é ideal que o paciente procure o atendimento médico, certo, porque ele pode estar não fazendo o tratamento adequado e prejudicando a sua doença. Tá certo. Alterações na coluna, teria alguma dica para a pessoa fazer em casa também? Postura adequada, repouso, procurar o auxílio médico de um ortopedista, de um neurologista e evitar a automedicação. São as melhores orientações para quem tem dor na coluna. Doutor, para finalizar essa questão de dicas caseiras aí para quem tem problema nas articulações, o que o senhor orienta? A mesma recomendação para dor na coluna: exercícios físicos sob orientação, repouso, uma boa alimentação e sempre a buscar um atendimento médico adequado. Muito obrigada, doutor. Até a próxima. Muito obrigada a todos os telespectadores que acompanharam o Saúde em Debate. Nós aguardamos vocês na próxima e nos acompanhem também pelas redes sociais da TV Rio Preto e pelas redes sociais do Dr. Stefano.